Oi, meus amores, como vocês estão? Pega aí teu livro de matemática, gente linda, de Abreu e Lima. Então, olha só, lembrando que na última aula a gente estudou um pouquinho, não foi sobre quadriláteros, classificação de quadriláteros, a gente viu as diferenças, a gente viu também e relembrou polígonos, claro. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ampliação e redução de figuras, super simples. Então, abre teu livro aí na página 93, certo? E a gente tem aqui algumas instruções sobre ampliação e redução de figuras. Aí já temos uma atividadezinha aí na página 93. O primeiro, observe as figuras de que Fábio pintou na malha quadriculada, tá? A gente vai sempre trabalhar assim, malha quadriculada, para poder fazer redução e ampliação, até porque fica mais simples, tá? Então, 1 centímetro cada quadradinho. Aí o que ele falou? A figura amarela, ela é uma ampliação da figura azul, ó, a figura amarela, tá? A gente tá vendo que tá 4 vezes mais do que a azul. A azul só tem um quadradinho, a amarela tem 4. Também podemos dizer que a figura azul é uma redução da figura amarela, claro, né? Ela diminuiu 4 vezes. A figura verde e a figura vermelha não são ampliações nem reduções de figura azul, porque a figura verde só usou 2 quadriculados e já a figura vermelha ela utilizou 6, tá certo? Então agora responda as questões. O que há de parecido entre as figuras azuis e amarelas? Né? E até porque ela é uma representação de um quadrado, não é isso, gente? Tanto a azul como a amarela são uma com ampliação, outra com redução, mas as duas são similares, totalmente diferente da verde e da vermelha, que não representa nenhum quadrado, de jeito nenhum. Aí o que ele pergunta aí também, vocês vão bolar a resposta de vocês. Na letra B, que diferença você observou na figura azul e verde ao compará-las nas figuras azul e vermelho? Aí responde aí direitinho mediante a explicação que eu já dei. Na letra C, escreva o que é necessário para que uma figura seja uma ampliação e uma de outra. E depois converse com os colegas sobre isso. Então, o que a gente observa aí? Que a ampliação ela vai ter a mesma forma, ela tem que ter o mesmo formato, certo? O dobro da medida. Então, a ampliação ela vai ter o dobro da medida, tá certo? Vamos lá para a página 94. Olha, vai ter aí, ó, atividades para vocês fazerem ampliação e redução também. Na página 94, no segundo, compare as medidas dos lados da figura laranja e da figura verde. Olha só. A figura verde é uma ampliação da figura ou uma redução da figura laranja. Justifique. Então, a figura verde é o que, gente? A figura verde, se ela é menor, bota sempre na cabeça. Se ela é menor, ela é uma redução. Se ela é maior, ela é uma ampliação. Então, bola a tua resposta aí e escreve. No terceiro, observe a figura e faça o que se pede na malha quadriculada, tá? Então, ele tá mostrando aí, ó, a figura e você vai fazer. Na letra A, desenhe uma figura triplicando apenas a medida das linhas das linhas verdes. Então, você vai triplicar, ou seja, você vai colocar 3 vezes mais, tá bom? A figura que você obteve é uma ampliação da figura pintada do amarelo. Por quê? Ela é uma ampliação? Normalmente ela não vai ser uma ampliação, né, gente? Porque a figura ela ficou igual? Não, ela vai ficar muito diferente. Porque ela ficou mais larga, ela vai ficar mais larga, porque ela só quer os ladinhos dela. Então, ela não vai ser uma ampliação. Aí depois na letra B ele desenha outra figura triplicando apenas medidas das linhas laranja. Olha só, né? Tem essa linha aqui, né? E ele quer a verde logo, né? E depois quer só a laranja. Nenhuma das duas vão dar uma ampliação, não. Só se ela for o dobro da figura completa, tá certo? E ele pede a resposta também. Triplicando a linha laranja, a figura que você obteve é uma ampliação pintada do amarelo, por quê? Mesma coisa que eu falei. Triplicando todas as medidas da figura inicial, teremos uma figura de quantos centímetros de largura e de altura? Então, quantos centímetros? Se ela tem somente 2 centímetros, então você vai lá, calcula e coloca a respostazinha aí direito, tá certo? No quarto, desenhe uma ampliação de uma figura azul, conforme a orientação de Cristina. Amplie a figura, dobrando a medida de cada um dos seus lados. Aí sim vai ser uma ampliação, porque, olha,
A figura tem 1, 2, 3, 4, 5. Se ela só tem 5, aí você vai ampliar e ela vai ficar com, né, o dobro do tamanho, certo? Faz aí a tua ampliação. A gente tá vendo aqui só azulzinho. Eu quero ver a ampliação de vocês. No quinto, desenhe na malha quadriculada a seguir um paralelepípedo cuja aresta tenha 6 vezes a medida da aresta do paralelepípedo laranja. Lembra só que a gente já estudou vértice, arestas, a gente já estudou tudo isso direitinho, né? Os lados. Então vai lá e tenta realizar aí, ó, do jeito que tá pedindo, ok? Vai ficar bem grande, tá certo? Vai ocupar quase o espaço todo aí. Na página 96 e 97 tem atividade também pra gente realizar. Olha, no sexto, Maiara, ela estava desenhando polígonos em um software. Olha só o software de geometrias dinâmicas. Se você tiver também, você pode fazer. Em seu computador, ela desenhou um quadrilátero e quer desenhar outros que representam uma ampliação do primeiro quadrilátero. Então, tem aí, ó, as ferramentas que ela utilizou para fazer esse quadrilátero. Ela reproduziu outro quadrilátero como esse usando os recursos de copiar e colar o programa. Ela obteve assim 2 quadriláteros da mesma medida, de lados e de ângulos internos. Veja a figura ao lado. Então, olha como ela colocou aqui e ela conseguiu 2 quadriláteros usando lá as ferramentas. Então, olha, o que aconteceu com o ângulo interno do segundo quadrilátero? Quando Maria esticou os seus lados, o que foi que aconteceu? As medidas ficaram iguais? Não. Se ela esticou, a medida ficou o quê, gente? Muito bem, ela ficou alterada. Ficou alterada, o ângulo ficou diferente, né? Aí responde aí. O segundo quadrilátero, ela apresenta uma ampliação do primeiro quadrilátero. Justifique sua resposta. Então, vê aí se realmente é. Lembra que a gente falou sobre ampliação e redução. No sexto, conversa com os colegas, aí a gente está conversando com Maiara, construiu essa ampliação. Ela usou todos esses softwares que a gente viu aí, né? Que a gente já conhece. Então, se você for usar também, você vai ver que é super simples. No sétimo, após a construir o quadrilátero, Maiara descobriu outras funções do software que estavam utilizando. Que ele permite construir um polígono retangular qualquer. Para isso, ela basta construir um segmento de reta, né? Aquele pedacinho de reta, que será um dos lados do polígono e indicar a quantidade de lados que tal um polígono de reta. Então, ela fez um polígono de reta, né? Pegou um segmento de reta. Então, Maiara quer construir um desenho de um pentágono. Lembra que o pentágono tem 5 lados? Regular. E vai usar a função descrita acima. Assim, ela construiu um segmento de reta de 3 centímetros e indicou que o polígono deveria ter 5 lados. Olha aí, tá vendo? Veja ao lado o pentágono que ela obteve. Ó. Só fez utilizar os segmentos de reta e olha, 1, 2, 3, 4, 5, tá bom? Ela descobriu que ao mexer no comprimento do primeiro segmento construído, as medidas dos ângulos internos do pentágono não mudaram. Além disso, ela descobriu que se dobrasse a medida desse segmento, as medidas dos outros lados também dobrariam. Então, na letra A, com essa ferramenta, Maiara, ela conseguiu obter uma ampliação ou uma redução desse pentágono. Observe e vamos conversar, né? A gente tá vendo que ela ampliou, ela aumentou os lados do polígono, né? Porque ela fez o quê? Ela mexeu o comprimento do segmento, construindo as medidas do ângulo, né? Assim que ela... Além disso, ela descobriu que dobraria a medida desse segmento. Se ela está dobrando, ela está ampliando. Então, responde aí. Na letra B, se ela quiser que as medidas do lado desse pentágono sejam reduzidas pela metade, qual deverá ser a medida do primeiro segmento construído? Então, se a medida construída do polígono é 3 centímetros de lado, para fazer a redução, ela tem que reduzir pela metade. Então, ela tem que colocar 1,5, né? Que é a metade do segmento de reta, não é isso? Então, na letra D, indica o que Maiara deve fazer para obter um hexágono de 3 centímetros. Lembra que um hexágono são 6 lados, tá, gente? Outro hexágono tenha os lados medindo o dobro de 3 centímetros. Então, olha só.
ela quer um hexágono de 3 centímetros de lado e outro hexágono que tenha os lados medido o dobro de 3 centímetros. O que ela vai fazer? Ela pode, Maiara, ela pode usar as ferramentas para construir desse software, né? Um segmento de reta, né, de 3 centímetros, indicar esse polígono que tem 6 lados. Aí depois ela pode dobrar a medida do segmento de reta para obter o que? O outro pentágono, que vai ser o que? Uma ampliação. Aí depois ela vai fazer um octógono, que tem 8 lados de 2 centímetros de lado e outro que tenha os lados medindo a metade de 2 centímetros. Então aí ela já vai fazer uma redução. Aí bola aí tua resposta do mesmo jeito que for o pentágono, tá? Como é que Maiara vai fazer? Ela vai pegar essas ferramentas, ela vai construir um segmento de reta de 2 centímetros e indicar o que? Um polígono de 8 lados, né? Que a gente sabe que é o octógono. Depois ela pode dividir a medida desse segmento de reta pela metade e obter esse outro octógono aí. Tá certo, gente? Aí olha só, o que a gente pode observar aí ainda? A gente pode observar ilusões visuais e representações geométricas. Aí na página 98 a gente tem algumas ilusões. Vamos ver como é que é essas ilusões aí. As figuras a seguir, elas provocam ilusões visuais que podem ser de vários tipos. Na figura A, é possível perceber pelo menos 2 ideias de ferramentas na figura B. E a ideia de movimentação dos pontos parecem piscar nos vértices dos pequenos quadros que representam por fim na figura C. E é possível confundir a relação e o comprimento dos traçados horizontais. Então só parece, é uma ilusão de óptica também, tá, gente? Como eu já falei aí, você vê muito isso quando você vai no espaço ciência. E quem não foi, você pode estar vendo aqui essa ilusão com figuras geométricas, tá bom? E principalmente essa aqui da letra C, que é quando a gente olha muito tempo, os olhos da gente, o cérebro, ela começa a achar que você está vendo piscando, mas na verdade não é. Você fica muito tempo lá olhando aquela figura, né? E ele diz aí que na letra C é possível confundir a relação do comprimento, né? Que parece que um é maior, o outro é menor, que é justamente essas setinhas aqui laranjas, certo? Aí, olha, normalmente usa-se os termos ilusões de óptica, tá bom? Quando nos referimos a essas confusões que acontecem com as nossas percepções visuais. É o que eu acabei de dizer para vocês. Entretanto, essas ilusões visuais elas podem ter vários motivos para além das questões ópticas, envolver outros sentidos e até mesmo os conhecimentos que temos sobre tipos de imagens que nos é apresentado. As ilusões visuais que envolvem relações de espaços podem ser chamadas de ilusões geométricas, tá? Que é justamente o que a gente está estudando. Muitos artistas utilizam esses conhecimentos sobre ilusões visuais em situações de construções artísticas para produções de ilusões intencionalmente. Entretanto, em muitas situações não há a intenção de provocar ilusões, mas algumas confusões podem acontecer por meio dos conhecimentos dos observadores, né? Às vezes a pessoa não faz nem para fazer essa ilusão, mas de tanto você observar, acontece realmente. Então a gente tá vendo essa figurinha D aí, ó. Tem essa figura D verde. Com base na representação geométrica, a figura D, nos conhecimentos desses poliedros, podemos dizer que se trata da representação de um tetraedro, né? Como a gente já tem estudado, dos poliedros. No entretanto, se utilizarmos nossos conhecimentos sobre polígonos, podemos dizer que a figura representada é triângulo que formam outros, né? A gente está vendo triângulo, quando a gente olha parece que está vendo outro triângulo, aí parece que está vendo 4 ou 5 triângulos, né? Isso por causa da confusão do posicionamento. Podemos destacar a percepção de confusão em representação geométrica que exploramos em nossas aulas, né? A gente já viu uma atividade bem semelhante a essa. Aí na página 99 ele quer justamente que você responda algumas atividades desse tipo, tá bom? Aí a gente vai responder. Observe novamente a figura A, B e C, que a gente viu aqui na página 98. No texto, converse com seus colegas sobre as questões abaixo. Quais os desenhos podem ser visualizados na figura A?
Então, qual é o desenho que a gente está vendo aí na figura A? Parece que está vendo uma taça, né? A gente pode estar vendo vários tipos de figuras, dependendo da visão de cada um. Na B, o que acontece se você inclinar a cabeça para um dos lados e olhar para a figura B? Olha, quando a gente começa a olhar do lado assim, parece que está piscando, né? Parece que uma fica mais clara, outra mais escura. É justamente essa ilusão, né? A gente viu a A, viu a B, depois a gente vai ver a figura C. Na figura C, qual é o traço? É maior na figura C. Aí você vai olhar, se você medir direitinho, olha, a gente vai ver que na verdade, né? Mede aí e responde para mim. Observe os segmentos de reta perpendiculares que foram representados ao lado. Qual deles tem maior comprimento e o vertical e horizontal? Se você medir direitinho, você vai ver que tem o mesmo comprimento. Mas quando a gente olha, parece que não tem, tá? Mas mede aí, que aí a resposta pessoal de cada um. No segundo da página 98, qual figura geométrica a imagem ao lado ela pode representar? Compare suas respostas com as dos colegas e justifique, né? Então, quando a gente observa, ela realmente dá uma ilusão ótica mesmo pra gente, né? A gente pode observar ela e ela fica parecendo com um cubo. Ela pode, a gente olha, tem um quadrado, vários quadrados que a gente tá vendo. A gente pode ver também outras figuras, tá certo? Então, dá uma olhadinha aí. Aí vamos fazer a aplicação. Primeiro, escolha um poliedro ou um polígono, tá? E represente abaixo por meio de desenho. Depois, peça a um colega que descubra a figura desenhada. Então, você vai desenhar qualquer poliedro, qualquer polígono aí. Com base nas narrativas apresentadas, elabore com seus colegas dicas que possam ajudar a representação das figuras geométricas planas, figuras geométricas não planas. Então, vocês é que vão fazer aí junto com a família, junto com alguém. Alguns fazem reforço, com o professor reforço também. Então, você, com a base nas atividades que a gente já viu aqui, aí vocês vão elaborar dicas que possam ajudar a representação desse poliedro aí que você desenhou. Ah, ele tem 4 lados, ah, ele tem 3 lados, ah, ele tem um ângulo reto, tem um ângulo, né, menor que 90, maior. Então, vocês vão dando dicas aí pra gente ver direitinho, né? Outra coisa também, gente, é que a gente pode ver, né? Essa atividade aí na figura 2, com base na representação dada, essa representação que a gente viu aí, ela tem uma representação de um hexágono, né? Por exemplo, uma representação de um hexágono composto pelo que, gente? A gente pode ver que ela pode ser composta por triângulos, a vista superior da uma pirâmide, uma base hexagonal, ou ainda uma representação de um cubo, né? Ela enfatiza 3 figuras que podem ser visualizadas a mesma representação. E aí você pode, caso seja necessário, usar linhas tracejadas para indicar cada uma delas, tá? Então, é uma figura bem diferente, que a gente pode ver, ó, dá pra ver triângulos, dá pra ver um cubo, dá pra ver um hexágono, então, bem diferente mesmo. Gente, a gente tem ainda ler e interpretar gráficos de linha, né, que foi uma atividade que a gente tá fazendo uma revisão, né, que a gente já tinha feito. Tem também uma atividade aí bem legal para terminar, assinalar as frases. A gente tá vendo, tem triângulos isósceles, triângulos, tem vários triângulos. Então eu gostaria justamente de terminar para a gente começar a nossa nova atividade, que vai ser mais sobre operações, que a gente já vai entrar sobre expressões numéricas. Mas eu creio que vai ficar muita atividade para hoje, então vamos dar uma paradinha aí, né? Porque a gente já viu sobre ampliação e redução, já falou um pouquinho sobre polígonos, segmentos de retas, ilusões ópticas, né? Então, vamos deixar ler e interpretar gráficos de linha para outra aula, porque tem outras atividades aí bem legais para fazer. E na próxima aula a gente vai terminar esse capítulozinho aí para começar o capítulo. Deixa eu ver qual é o capítulo. O capítulo 4, falando mais sobre operações, que vai falar sobre expressões numéricas, que também é um assunto super interessante. Também a gente não dá pra gente começar logo assim correndo, tá bom? Beijinho pra vocês, fiquem com Deus. Até a próxima aula, tá bom, gente?